Tenho filho pequeno e quero estudar para concurso. Dá para fazer? Claro que dá, e nesse vídeo eu vou te explicar como é possível fazer isso. Olá meu amigo, olá minha amiga, tudo bem com você? Eu sou o professor Paulo Guimarães e eu ajudo pessoas normais como você a conquistarem uma vaga no serviço público sem sofrer. Há uns anos atrás eu tive uma conversa com uma amiga muito querida e ela estava me falando das frustrações dela no estudo para concurso, do sonho que ela tem de ser juíza federal e tal. E conversa vai, conversa vem, ela falou alguma coisa sobre o marido dela. Ela é casada, não tem filhos. E aí eu perguntei, eu disse, não, e o teu marido? Como é que ele fica nesse negócio de... Porque, veja, se você faz concurso para magistratura, muito dificilmente você não vai precisar se mudar, né? Porque quem mora numa capital, né, e tal. Justiça Federal, então, é mais complicado ainda, que você faz para os tribunais diferentes, tudo. Aí ela disse, e como é o teu marido com essa questão de se mudar, né, quando você passar, não sei o quê. E aí ela falou assim, ele vai ter que entender que é o meu sonho. Aí eu fiquei meio preocupado, porque ela disse que ele vai ter que entender. Aí eu perguntei, vocês nunca conversaram sobre isso não? Ela disse, acho que não diretamente. Eu disse, minha linda, converse com ele, converse com seu marido. Porque se deixar para conversar sobre isso, na hora que você passar, a frustração é certa. A família tem um papel fundamental na sua preparação para um concurso. Seja qual concurso for. Se você está falando de um concurso muito complexo que vai exigir que você se mude, muito mais ainda a sua família vai ter papel nisso. Não dá para você estudar contra a sua família. É muito complicado. Claro, eu tô falando aqui de quem é casado, quem tem filho e tal, e é sobre filho que eu quero conversar hoje com mais propriedade, mas óbvio, né, tem gente que reclama, meus pais não acreditam no meu potencial, né, e tal, eu resolvi estudar para concurso, mas os meus primos, meus tios dizem que é perda de tempo, dá pra contornar isso. Claro que dá, é ruim, é chato, né, mas dá pra contornar. Agora, se você é casado e o seu marido, sua esposa, não acredita que você devia estar estudando para concurso, a coisa fica bem mais difícil. Porque estudar para concursos, quando você tem uma família e tem certas responsabilidades, não é algo que você faz sozinho. Não é uma coisa que você simplesmente faz, eu vou resolver isso aqui, vou e tchau, e depois eu tô aqui, provei para você que eu sou capaz e tal. Não funciona desse jeito. Você precisa de apoio e precisa de dedicação. Porque existem certas tarefas do dia a dia que a gente divide com o marido, com a esposa, com o nosso companheiro, com a pessoa com quem a gente se relaciona. E essas tarefas do dia a dia precisam ser divididas de uma maneira racional, interessante, que leve em consideração o objetivo que você tem. Se você estuda para concursos, se o seu marido ou a sua esposa não acredita que você devia estar fazendo isso, e na hora de dividir as tarefas domésticas você tem problemas, isso é natural. Não dá para exigir que seja diferente, não. Então eu preciso sentar e conversar seriamente, porque o projeto de aprovação, de se tornar servidor público, é um projeto da família e não da pessoa sozinha. Isso mesmo que você não tenha filhos. E para quem tem filho, quais são os desafios? Aí você tem algumas questões que são pontuais, porque isso vai depender muito da idade dos seus filhos, claro. Quando você estuda para concursos e tem responsabilidades com filhos, tem certas responsabilidades que não são delegáveis. Você consegue delegar algumas coisas, você consegue ter uma babá, uma escola, uma creche, né, que a criança fica mais tempo lá e você vai ter mais tempo durante o dia para se dedicar. Certas coisas são delegáveis, você pede ajuda, né, aos avós, a outros familiares e tal. Certas coisas são delegáveis. Agora, o afeto não é delegável. Você precisa continuar dando afeto aos seus filhos, mesmo quando você está estudando para concurso. E aí, as estratégias que você pode adotar para isso vão variar de acordo com a idade deles. Quem tem filho bebezinho, filho pequeno mesmo, né? Bebês de até 1 ano, 2 anos, que exigem muito da gente fisicamente, é difícil você conseguir encontrar tempo, difícil você conseguir balancear. E eu não vou dizer para você nunca, para você negligenciar essas responsabilidades. Não deixe de trocar fralda, de colocar para dormir, de fazer as coisas, de brincar com seu filho. Não deixe. Agora, tenha consciência de que, mesmo nessa fase, o tempo de dedicação exclusiva que o seu filho exige de você pode não ser tão grande quanto você pensa. Eu não estou dizendo que é fácil ter um bebê em casa. Não é. Eu tenho filhos e eu sei como é complicado. Mas algumas vezes a gente tem uma noção meio amplificada do tempo. E eu estou dizendo assim, até dos minutos que você precisa dedicar todo dia e do tempo, da quantidade de tempo que aquela dedicação dura. Nosso filho André, que está com 8 anos agora,
teve um problema respiratório meio grave quando eu tinha 1 ano e alguma coisa, 1 ano e meio, mais ou menos. A gente foi para um lugar, era um hotel fazenda, e lá tinha um mofo, ele teve uma reação alérgica muito séria, a gente teve que sair de lá correndo para o hospital, e ele enfim, teve que usar uns medicamentos mais fortes, tal, passou acho que uns 3 dias até ele conseguir voltar a respirar normalmente, foi complicado, assustou, a gente ainda era muito inexperiente, né, só tinha um filho ainda, tudo muito jovem. Então, isso foi um negócio que deixou a gente meio perturbado. E depois disso, a gente passou um período de dificuldade para colocar ele para dormir. A gente tinha dificuldade, a gente tinha medo de colocar ele para dormir no quarto dele, deixava ele dormir no quarto da gente, colocava um colchão no chão, e ele chorava à noite, e a gente não acordava e tal. Olha, foi uma época que eu não quero me lembrar. Foi difícil mesmo, complicado. Eu acordava de manhã cedo para ir, né, trabalhar e não tinha conseguido dormir à noite, era um negócio horrível. E aí ele não dormia, dormia muito tarde, ficava perturbando, a gente não conseguia colocar ele para dormir. E eu lembro disso, e na minha cabeça parece que foi muito tempo. Mas quando a gente para conversar e pergunta quanto tempo foi que a gente passou nessa doideira, né, dele dormindo no nosso quarto e não conseguindo dormir direito, não sei o que e tal. Quanto tempo foi? Foi menos de 6 meses. Menos de 6 meses. Então, veja, porque quando ele completou 2 anos, as coisas já estavam bem melhores, já estavam bem mais fáceis. Mas para mim, como foi um período muito difícil, parece que durou muito tempo. Então, para você que tem um bebê, se você precisa diminuir o seu ritmo ou estudar muito pouco para passar 6 meses, até 1 ano, sei lá, até mais tempo do que isso, se dedicando um pouco mais ao seu filho, não tenha consciência pesada em relação a isso, não. Vale a pena. Vale a pena. Escute o que eu estou dizendo. E olha que eu estou falando para você diminuir seu ritmo de estudo. Não é meu normal falar isso, não. Tá? Meu normal não é dizer para você estudar menos, mas nessas circunstâncias vale a pena. Nessas circunstâncias você tem coisas para fazer que são mais importantes do que estudar. Agora, lembre-se que ainda assim você não vai parar os seus estudos completamente. Você não precisa fazer isso. Não precisa, lógico, eu não sei a sua situação de vida. Na maioria das vezes as pessoas não precisam parar completamente. Agora, precisam aprender a organizar o tempo de uma maneira muito melhor. De uma maneira muito mais efetiva, muito mais detalhada. Aproveita aquele tempo do deslocamento, põe aquela videoaula, aquele podcast para tocar quando você está indo para o trabalho, voltando do trabalho, o tempo que você eventualmente faz atividade física, se você está conseguindo fazer, que muita gente não consegue nessa época. Aproveite bem o tempo que você está lavando a louça, o tempo que você está... Teve uma época que eu ouvia, né, alguns conteúdos interessantes quando eu estava colocando meu filho para dormir, porque em grande parte, bebezinho assim não, né? Quando ele cresce um pouquinho mais, grande parte do trabalho de colocar para dormir é ficar ali junto, esperando ele pegar no sono. Então nessa hora eu, fonezinho de ouvido, e ouvir ali alguma coisa que era importante para mim naquele momento, tal. Pode ser o seu podcast, pode ser o seu estudo por áudio, enfim, tem possibilidades. Tem coisas que dá para fazer para aproveitar esse tempo. Mas também não se culpe, porque quando a gente tem um bebê em casa, é difícil sobrar energia para outras coisas. Eu sei que eu já passei por isso. Então não se culpe, não fique nessa paranoia do eu devia estar fazendo, porque senão você fica sempre no que devia estar fazendo e nunca chega no que você está fazendo de fato e é importante. Então desfruta esse tempo. E é clichê de quem tem filho, mas eu vou dizer para você, passa rápido. Passa rápido, passa correndo. Quando você se der conta, o seu filho já vai ser uma criança, vai estar correndo por aí, vai estar por aí questionando o que você está dizendo, desobedecendo, né? Então você já passa para problemas de uma outra fase. Para quem tem filhos maiores, crianças a partir dos 3 anos, né? 3 anos, já dá para você fazer uma coisa importante na sua jornada como concurseiro, que é explicar para a criança o que está acontecendo. Explicar para ela que você está estudando, explicar para ela o que você quer conquistar. E dizer, olha, papai e mamãe aqui está estudando, está aprendendo coisas, porque eu preciso fazer uma prova. E se eu conseguir passar nessa prova, a vida da gente vai ficar bem mais fácil. A gente vai conseguir ter mais tempo, eu vou conseguir ficar com você mais tempo, eu vou conseguir, né? E aí, lógico, você vai dizer o que é importante para a criança. Não adianta dizer que vai ganhar mais dinheiro, não, que para criança de 3 anos, 4 anos, isso não faz muito sentido. Mas você explicar para ela que
você vai conseguir ter mais tempo, ter mais tranquilidade, você vai estar em casa sempre à noite, você vai conseguir colocar ela para dormir todos os dias, você vai... E esse tipo de coisa, às vezes a gente acha que uma criança de 3 anos não é capaz de entender, mas ela entende, cara, ela entende. E quanto mais você explica e repete, e mostra o exemplo, mais ela incorpora a ideia de que aquilo é realmente importante para a família como um todo. De que aquele esforço vai valer a pena e que vai ser recompensado. E quando você conseguir ser aprovado, explique para ela que você conseguiu. Explique para ela que graças ao esforço que ela também fez, aquela conquista chegou, aquilo aconteceu, aquilo veio para a sua família. E essa vai ser uma conquista da família que foi fruto de um esforço da família e não simplesmente seu. Não é uma coisa individual, não é uma coisa egoísta, não. É um benefício para a família que vem do esforço da família. Para quem tem crianças maiores, a partir dos 5 anos, o estudo já começa a surgir para a criança como algo que é requerido dela também. Ainda é o começo disso, mas você pode aproveitar essa oportunidade para ensinar ao seu filho ou à sua filha como é importante estudar. A importância de aprender coisas novas, a importância da escola. Então você pode dizer para ela, olha, papai, quando você estiver assistindo uma videoaula, por exemplo, dizer, olha, papai aqui está na escola. Ela vai dizer, não, você não está na escola não, você está em casa. Mas a minha escola é na internet, ó. Olha aqui o professor dando aula. Tá aqui, ó, tá vendo? Eu tenho que aprender, tenho que prestar atenção. As crianças vão se beneficiar desse período em que você está estudando. Acredite no que eu estou dizendo. Isso aconteceu comigo. Quando eu era criança, minha mãe e o meu pai estudaram para concursos. E eu me lembro deles estudando. É meio bizarro dizer isso, mas eu lembro, eu pequeno, cara, 4 anos, 5 anos, eu me lembro da minha mãe estudando até de noite, muito tarde. Eu me lembro de eu indo dormir antes dela, justamente porque ela estava estudando. E ela me explicava, ela dizia, eu estou estudando porque eu tenho uma prova que é muito importante para eu fazer. E esse exemplo para mim foi muito forte. São coisas que a gente não explica, a gente demonstra. E para os nossos filhos, adianta muito pouco a gente falar. Eles aprendem pelo que a gente faz, pela maneira como a gente se comporta, pelas suas ações, o jeito como você age é que vai ensinar o seu filho. Você já deve ter visto, né? Pais e mães que falam, meu filho, você não pode gritar, você não pode não sei o quê. Daqui a pouco estão o pai e a mãe gritando um com o outro, brigando um com o outro. Aquela criança vai aprender? Não vai. Não vai. O que ela vai aprender é que gritar é normal. E isso vale para os estudos também. A gente ensina para os nossos filhos que estudar é importante estudando e não falando para eles. O blá 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 ajuda, às vezes ajuda, mas muito pouco. O que faz a diferença na educação de um filho é o jeito como você age, é o seu comportamento, é o que você faz e não o que você fala. O que fala também é importante, mas o que faz diferença de verdade é o que você faz. Para crianças maiores, o exemplo vai contar muito. O exemplo vai vir com muita força. Deixa eu compartilhar com você uma experiência. Não está diretamente relacionada ao tempo em que eu estudei para concursos, mas o meu filho André, né, de 8 anos, ele sabe que eu sou professor, que eu ajudo pessoas normais como você a conquistarem uma vaga no serviço público sem sofrimento. Há um tempo, em 2019, em novembro de 2019, eu precisei viajar para um aulão de véspera. Era o concurso do Ministério Público do Rio de Janeiro. Então eu viajei de Recife para o Rio de Janeiro para um aulão de véspera, né? Então, os aulões de véspera, né, dos cursos preparatórios grandes e tal, como é que funciona? Coloca 500 pessoas, 1000 pessoas, às vezes mais, né, num teatro, num lugar, né, num centro de convenções, sei lá o quê, e cada professor vai ter ali 1 hora, às vezes 1h30, se for uma matéria muito pesada, para estar com aqueles alunos. Eles ficam lá o dia inteiro e cada professor vai se revezando, os professores vão se revezando, né, e vão fazendo revisão, vão resolvendo questões, vão tentando fazer suas previsões para a prova do dia seguinte e tal. É legal pra caramba, eu gosto muito desses aulões de véspera, né? Já participei de vários e foi sempre muito bom. E eu tinha prometido ao meu filho André que quando eu fosse viajar a próxima vez eu ia levar ele junto comigo.
E ele cobrou, né? Quando apareceu a viagem, ele, eu quero ir pro Rio de Janeiro, não sei o quê. E fomos, nós dois, pro Rio de Janeiro, para um aulão de véspera. E a experiência ficou muito rica, porque como André entende o que eu faço, eu já expliquei e mostrei para ele várias vezes, ele sabia da importância daquele dia para as pessoas que iam estar lá. Mas veja, 7 anos, ele tinha acabado de completar 7 anos. E ele entendia a importância daquela revisão, daquela aula, daquele evento para quem estava lá. Então ele conversou com um monte de gente lá no evento. Ele ficou por lá circulando, né, e as pessoas perguntavam, e aí ele dizia, eu sou filho do professor Paulo, não sei o quê. Ele é muito falante, muito articulado. E ele conversava e ele fazia perguntas do tipo, você está preparado para a prova de amanhã? Você está nervoso? Como é que vai ser a prova? Não sei o quê. Ele fazia esse tipo de coisa. E na hora da minha revisão, ele subiu no palco comigo, ele tinha anotado o gabarito das questões que eu ia resolver. E quando eu resolvia uma questão, eu pedia para ele dizer a resposta, ele falava a resposta para mim, né, e tudo. E foi uma experiência sensacional, fantástica. A viagem foi maravilhosa, a gente passeou um pouquinho lá no Rio, só nós dois. A gente foi para o evento, passou o dia inteiro lá e ele ficou o dia inteiro sem reclamar. E de lá a gente foi direto para o aeroporto. Direto, a gente nem voltou no hotel mais. Já estava com as malas, foi direto para o aeroporto. Uma viagem com conexão. Então você imagina que foi uma viagem cansativa para ele. Não foi uma coisa trivial. Não foi uma coisa que acontece todos os dias. Foi cansativo para mim, imagina para ele. Mas ele estava muito feliz de poder participar daquele momento. E ele entendeu o que estava acontecendo. Seu filho ou sua filha também é capaz de entender que você está estudando. A partir de uma certa idade, lógico. Mas eles são capazes de entender o que está acontecendo. E claro, não é uma coisa que vai vir de uma hora para outra, né? O seu filho de 7, 8, 9 anos, ele não vai parar de atrapalhar ou de perguntar se você vai demorar para acabar, né? Simplesmente porque você teve uma conversa. Não. Mas se você explicar, se você mostrar, se você relatar o seu dia de estudos para ele, as coisas vão ficar mais fáceis ao longo do tempo. Você pode, no final, dizer, filho, estou feliz, consegui hoje cumprir minhas metas, estudei não sei quantas horas, estudei a matéria XYZ, que é uma matéria difícil para mim, mas que eu estou conseguindo aprender, estou conseguindo evoluir, estou conseguindo me desenvolver. Se você fizer isso, eu tenho certeza absoluta, que o seu filho vai conseguir entender ao longo do tempo a sua jornada e entender qual é o papel dele nessa jornada. E te digo mais, poucas motivações são mais poderosas no estudo para concursos do que o fato de você ter filhos e querer dar para eles uma vida melhor. Poucas motivações são mais poderosas. Grande parte das histórias de superação que eu escuto, e se você procurar saber, também vai acontecer com você, estão relacionadas ou aos filhos do concurseiro ou aos pais do concurseiro. Filhos que querem dar aos pais um certo conforto, né, já numa idade mais avançada, que querem se esforçar para pagar um plano de saúde melhor, para dar uma casa melhor para os pais morarem, né, ajudar financeiramente, ou simplesmente querem dar orgulho para os pais também, ou, né, as histórias de concurseiros que têm filhos e que usam essa motivação poderosíssima para chegar até a aprovação e poder trabalhar pela sua família. Isso aconteceu comigo, já contei essa história, você pode ver nos vídeos anteriores aqui, mas grande parte da motivação que eu tive para ser aprovada no concurso da CGU em 2012 veio porque Paola, minha esposa, estava grávida. E eu queria que o meu filho tivesse um pai servidor público. Eu queria poder dar para ele uma vida com possibilidades. Não é conforto, luxo, não é isso não. Mas dá para ele as possibilidades de ser educado, de conseguir atingir o potencial dele. Eu não queria que o meu filho vivesse uma vida de necessidades. Não queria que ele vivesse uma vida em que a gente ia estar sempre apertado e nunca ia conseguir descansar, nunca ia conseguir viajar, nunca ia conseguir pagar para ele a escola que fosse, né, que a gente considerasse melhor. Não era isso que eu queria uma outra vida.
E essa motivação poderosíssima me levou a atingir um resultado positivo. Me levou ao sucesso nessa empreitada desse concurso. Isso pode acontecer com você também. Seja qual for a idade dos seus filhos, eles podem ser a motivação para você superar as suas dificuldades. Para você aprender contabilidade, estatística, aquelas matérias que são a pedra no seu sapato, pense no seu filho. Para você conseguir estudar aquela uma horinha a mais quando você já está exausto, pense no seu filho. Acordar mais cedo, dormir mais tarde. É isso. Você não pode estudar apesar dos seus filhos. Você tem que estudar pelos seus filhos e com os seus filhos. Anote o que eu estou dizendo, porque isso vai fazer a diferença para você. E aí, gostou desse vídeo? Deixa sua curtida aqui embaixo. Se você tiver alguma reflexão que queira compartilhar sobre o estudo para concurso quando você tem filhos, pode deixar aqui nos comentários também. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva aqui também neste canal. E eu estou sempre à sua disposição lá nas redes sociais. Estou lá no Instagram, no @prof. Paulo Guimarães. Estou no Facebook, na página Professor Paulo Guimarães, no YouTube, canal Professor Paulo Guimarães, e estou lá no Telegram, na Fábrica de Servidores. Lá no Telegram eu compartilho áudios diariamente sobre a sua motivação, sobre as suas técnicas de estudo e sobre a sua jornada e as decisões que você vai precisar tomar ao longo dela. Eu sou o professor Paulo Guimarães e eu ajudo pessoas normais como você a conquistarem uma vaga no serviço público sem sofrimento. Um grande abraço, bons estudos e até a próxima.